Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido a vereadora Mari Vieira a assumir a primeira secretaria. Por gentileza, o vereador Lédio Coelho. Ata da 39ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José. Presidente Ovino Coelho Ávila, primeiro secretário Adriano de Brito. Aos 22 dias do mês de junho do ano de 2015, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal de São José, sob a presidência do vereador Ovino Coelho Ávila, PSD, e tendo como primeiro secretário o vereador Adriano de Brito, do PR. Atendo-se ao livro de registro, foi constatado o quórum na instalação para a abertura da presente sessão. A seguir, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura da ata da terceira sessão extraordinária, que, uma vez realizada, foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário efetuou a leitura das matérias da presente sessão. Ato contínuo, o presidente recorreu ao vice-presidente, visando obter informações acerca de edis inscritos para o uso da palavra no expediente, tendo a ciência dos nomes dos vereadores Lédio Coelho, Neri Oswaldo Amaral, Orvino Coelho Ávila, Maria Valdemar da Silva, Telmo Vieira. Na tribuna, o vereador Lédio Coelho, do PSD, convidou a todos os vereadores para a Conferência Municipal de Idoso, a se realizar na terça-feira, 23 de junho de 2015, das 8 às 17h30, no Centro de Atenção à Terceira Idade, CAT. Bem como para a primeira Conferência Municipal dos Direitos de Pessoa com Deficiência, marcada para as 9 horas desta quarta-feira, 24 de junho de 2015. Também no Centro de Atenção à Terceira Idade, CAT, ressaltando a importância do debate de políticas públicas para ambos os segmentos. Termina seu pronunciamento revelando o sucesso do evento Super Desafio Brad Judô, realizado a partir das 18 horas daquela segunda-feira, 22 de junho de 2015, no Centro Multiuso de São José, assim como do projeto Beira-Mar em Movimento, a se concretizar no dia 28 de junho de 2015, das 14 às 18 horas, na área anexa à Fundação Municipal de Esporte e Lazer, na Beira-Mar de São José. Atividades estas que incentivam a inclusão social das crianças e traz as famílias para a Beira-Mar de São José. Na tribuna, o vereador Neri Oswaldo Amaral, PMDB, ressaltou a importância do projeto de lei 42 de 2015, que dispõe sobre o Fundo Municipal do Idoso, e do projeto de lei 58 de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação, PME, ambos em segunda votação, ressaltando a necessário respeito ao idoso e aos rumos de valorização da educação. Finda seu discurso, elevando em importância da disciplina, rede de relacionamentos, na formação dos jovens mais integrados com a sociedade. Na tribuna, o vereador Orvino iniciou sua fala pedindo desculpas ao vereador Amauri pela não colocação do requerimento daquele edil na pauta da presente sessão, tendo em vista o grande número de proposições na ordem do dia. No entanto, comprometendo-se a pautá-lo na sessão ordinária seguinte. Concordou com o discurso do vereador Lédio no que tange aos projetos desenvolvidos pela Fundação Municipal de Esporte e Lazer e da Fundação de Cultura, que, com poucos recursos, buscam atingir seus fins institucionais. Externou sua indignação acerca de certa falta de sintonia entre os entes da federação, referindo-se ao estado de Santa Catarina e ao município de São José, exemplificado na passarela que busca atender ao Morro do Havaí, mas construída em local inadequado e sem ouvir a opinião da comunidade e dos órgãos municipais. Na tribuna, o vereador Mauri Valdemar da Silva, do PMDB, disse ter recebido
da Fundação Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, resposta ao seu pedido de informações acerca da compensação ambiental envolvendo a entrega de caminhonete àquela entidade. Afirmou ter analisado a documentação e verificado que os servidores daquela entidade efetuaram o procedimento correto no que tange a compensação ambiental, envolver o plantio de mudas nativas, mas o ex-superintendente indeferiu essa decisão e discricionariamente optou pela troca do plantio pela caminhonete. Findou esse assunto dizendo que denunciou o Ministério Público, mas que neste já tramita inquérito acerca do caso. Falou que também recebeu resposta de outros pedidos de informação, neste caso acerca do convênio da Prefeitura com a Associação dos Moradores do Jardim Amorja, no que tange a contratação de pessoal por intermédio daquela entidade, entendendo que tal situação burla o procedimento do concurso público e licitatório. Termina seu pronunciamento falando acerca da desapropriação das casarão da família Moreira. No entanto, afirmou que a Fundação Municipal de Cultura e Turismo não possui previsão orçamentária para a restauração e entende que o valor da desapropriação seria mais útil na restauração do Teatro Adolfo Melo. Na tribuna, o vereador Telmo Vieira fez referência a duas notas publicadas no Jornal Notícias do Dia acerca da Câmara Municipal, atinente ao número de cargos comissionados e à construção da nova sede do Legislativo Municipal, solicitando ao senhor presidente que efetue os devidos esclarecimentos àquele meio de comunicação, visando sanar os equívocos publicados. Termina seu pronunciamento elogiando a atuação do vice-prefeito e secretário da Infraestrutura José Natal Pereira, que, atuando de forma temporária à frente do Poder Executivo Municipal, participou ativamente das reuniões internas com os edis acerca das proposições em interesse do município, bem como atendeu às reivindicações de interesse público dos nobres vereadores. Findo o tempo do expediente, o senhor presidente deu início à ordem do dia e, requerendo a palavra, o vereador Neri Oswaldo Amaral solicitou ao presidente a transferência das 19 emendas do projeto de lei 043, que aprova o programa de parcelamento de benefícios do PPB, para apreciação na próxima sessão ordinária. Haja vista a segunda votação e redação final a ser apreciada na presente sessão, como forma de atribuir a celeridade procedimental que a proposição requer. O senhor presidente colocou requerimento verbal do vereador Neri Oswaldo Amaral sob apreciação do egrégio plenário, onde obteve a aquiescência por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e a Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social e Defesa do Consumidor ao projeto de lei 029/2015 do vereador Sanderson de Jesus, que dispõe sobre normas gerais para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue no município de São José. Tendo em vista a proposição que já foi lida quando o advento da primeira discussão, o senhor presidente requereu o egrégio plenário a dispensa da leitura, o que foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o senhor presidente colocou parecer em discussão e não havendo edis dispostos a detê-lo, adveio a votação, onde foi aprovado 11 votos favoráveis. Em seguida, o parecer da conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão Finanças e Orçamento ao projeto de lei 42/2015 da Prefeita Municipal, que dispõe sobre o Fundo Municipal do Idoso. Em segunda discussão, reiterando o fundamento da realização da leitura da primeira discussão, o senhor presidente requeriu a egrégio plenária a dispensa da leitura e do parecer que foi aprovado por unanimidade, colocando a discussão a proposição do senhor presidente inexistindo edis dispostos a debatê-la. Esta foi colocada em votação e aprovada por 10 votos favoráveis. Em seguida, parecer conjunto da Comissão de Constituição e Educação ao projeto de lei ordinário 58/2015 da Prefeita Municipal, que aprova o Plano Municipal de Educação de São José, o PME, em segunda discussão, aprovada a dispensa da leitura, o egrégio plenário, tendo em vista a sua realização na sessão anterior, o parecer foi posto em discussão e, não havendo edistas dispostos a debatê-lo, foi posto em votação, sendo aprovado por 10 votos favoráveis. Continuamente, a primeira discussão, parecer conjunto das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Obras, Serviço Público e Defesa do Meio Ambiente, ao projeto de lei número 39/2014 da Prefeita Municipal, que autoriza o município a receber doação em encargos e altera a adequação do uso da área constante no anexo 1 do Plano Diretor aprovado pela Lei 1605 de 85 e alterações. Posto em discussão, o parecer do vereador Neri Oswaldo Amaral requeriu a palavra e solicitou ao senhor presidente a retirada da proposição, haja vista que o projeto de lei estava sob pedido tempestivo de vista e foi devolvido de forma involuntária ao Departamento Legislativo. Submetido o requerimento do vereador Neri do Amaral e ao ilustre
plenário pelo senhor presidente, aquele obteve a aquiescência por unanimidade. Em seguida, em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição e Finanças e Orçamento ao projeto de lei 46/2015 da mesa diretora, que altera o artigo 2º e suprime o 4º da lei 52/24 de 12 de setembro de 2012, que fixa valores de subsídio dos vereadores e o presidente da Câmara Municipal de São José para a legislatura 2013 a 2016. Realizada a leitura do primeiro secretário, o senhor presidente colocou o parecer em discussão e, inexistindo edis dispostos a debatê-lo, aquele foi posto em votação e aprovado por 12 votos favoráveis. Como derradeira matéria, em primeira votação, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças ao projeto de lei 60/2015 da mesa diretora, que altera o caput do artigo 45 da lei 46/96 de 15 de setembro de 2008, acrescentando-lhe o inciso 4º e o parágrafo 4º e da outras providências. Realizada a leitura do primeiro secretário e colocada a proposição em discussão pelo senhor presidente, não foi verificada a intenção dos vereadores de debatê-la, onde veio a votação e aprovação por 12 votos favoráveis e não havendo mais nada a tratar, e tendo o vereador Cloni Capistrano do PMDB declarado o uso da palavra em explicação pessoal, objetivando ensejo tempo hábil a votação na redação final do projeto de lei ordinária 58/2015, naquela noite, o senhor presidente encerrou a presente sessão em nome de Deus, convocando os vereadores para uma sessão extraordinária a se realizar no término da presente sessão, tendo como matéria única relevante a redação final do projeto de lei 58/2015 da Prefeita Municipal, que aprova o Plano Municipal de Educação de São José, PME, São José, 22 de junho de 2015, Orvino Coelho Ávila, presidente, Nery Amaral, vice-presidente, Adriano de Brito, primeiro secretário, Geraldo Schwenk, segundo secretário. Senhor presidente. Está em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovada pelos vereadores presentes. Solicito ainda ao senhor primeiro secretário a gentileza de proceder à leitura da ata da sessão extraordinária da última segunda-feira. Ata da quarta sessão extraordinária do terceiro período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José. Presidente Orvino Coelho Ávila, primeiro secretário Adriano de Brito. Aos 22 dias do mês de junho de 2015, às 20h30, na sede do Poder Legislativo, reunidos os vereadores da Câmara Municipal de São José, sob a presidência do vereador Orvino Coelho Ávila, PSD, tendo como primeiro secretário o vereador Adriano de Brito, do PR. Atendo-se ao livro de registro, foi constatado o quórum da instalação da abertura da presente sessão. Ato contínuo, o senhor presidente agradeceu ao vereador Amaury Valdemar da Silva quanto à sugestão de uma sessão extraordinária para a votação da redação final ao projeto de lei ordinário 58/2015 da Prefeita Municipal, que aprova o Plano Municipal de Educação de São José, PME. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura da redação final elaborada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a proposição objeto da presente sessão. Fim da leitura, a redação final foi colocada em discussão e, não havendo edis dispostos a debatê-la, veio a votação, onde foi aprovado por 11 votos favoráveis. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão em nome de Deus, convocando os vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 24 de junho de 2015, em horário regimental, no egrégio plenário desta Casa Legislativa. São José, 22 de junho de 2015, Orvino Coelho de Ávila, presidente, Nery Oswaldo Amaral, vice-presidente, Adriano de Brito, primeiro secretário, Geraldo Schwenk, segundo secretário. Senhor presidente. Está em discussão a ata da sessão extraordinária da última segunda-feira. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ainda ao senhor primeiro secretário a gentileza de proceder à leitura das matérias constantes na pauta da sessão de hoje. Reunião ordinária do dia 24 de junho de 2015, quarta-feira. Correspondência recebida. Ofício 227 de 2015 do secretário de Serviço Público ao presidente desta Casa, informando que o evento de apresentação do processo de reelaboração do Plano Diretor Participativo de São José, previsto para ocorrer no dia 25 de junho de 2015, foi transferido para o dia 21 de julho de 2015, às 14 às 17 horas, na sede da Associação dos Municípios da região da Grande Florianópolis. Matéria do Legislativo. Projeto de lei número 68, 2015, de autoria do vereador Túlio Márcio Salles Maciel, que dispõe sobre o que cria o programa Empresa Amiga da Educação no âmbito do município de São José. Projeto de lei ordinário número 69, 2015, de autoria do vereador Túlio Márcio Salles Maciel, que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação via internet das informações sobre os plantões médicos nas unidades do SUS. Indicações do vereador Wallace ao secretário de Segurança, reivindicando providências quanto à disponibilização de placa de identificação nas ruas. Alcebiades Vidal de Souza, no bairro Serraria, Isildo João de Souza, Bertolino João Sagaz, Delfino José de Souza Filho, Caxambu, Servidão Davi dos Reis, Servidão Francisco Rafael Rosa,
todas no bairro Serraria. Indicações do vereador Cloni ao secretário da Infraestrutura para que realize perfilamento de lajotas em meio-fio e repare da Boca de Lobo em toda a extensão da rua Tomás Pedro Cardoso, no bairro Potecas. Ao mesmo secretário, solicitando a capina e a limpeza dos lixos acumulados na praça junto à Associação dos Moradores do Centro de São José, no final da rua Ládio Westphal de Souza, no centro de São José, bem como a recuperação da praça, substituição da tela e pintura do parque. A secretária de Segurança, solicitando a colocação de tachões e pintura de pare no asfalto, no cruzamento da Avenida Frísio de Sena Vaz com a rua José João da Cunha, no loteamento Araucária. Indicação do vereador Batista, a secretária de Segurança, solicitando estudos para que seja implantado o redutor de velocidade, melhoria da sinalização e outras medidas que reduzam o risco de acidente na rua João Amaral Rios, rua Domingos Filomeno, esquina com Adolfo Donato da Silva, na Praia Comprida. Indicações do vereador Sanderson, solicita reparo no asfalto das ruas Otto Júlio Malina, Capitão Pedro Leite e Praça, todas no bairro Barreiro. Solicita ainda a construção de uma praça na rua Nossa Senhora Rainha da Paz, próxima à Igreja Nossa Senhora da Rainha da Paz, no bairro Forquilhinhas. Indicações do vereador Telmo, ao secretário da Infraestrutura, solicitando consertar a Boca de Lobo localizada no início da rua Pastor Unger, no bairro Fazenda Santo Antônio, e solicita também ao mesmo secretário o serviço de tapa-buraco na rua Deise Regina Farias, e com a rua Antônio Scherer, no Cobrasol. Indicações do vereador Geraldo, ao secretário de Infraestrutura, solicitando limpeza de lixo existente nas ruas Gualberto de Oliveira, em Forquilinha, na rua José Martins de Oliveira, no Jardim das Palmeiras. Solicita limpeza também na rua José Bonifácio. Todas as indicações direcionadas à infraestrutura. Solicita também à Secretaria de Segurança que sejam instaladas placas indicativas com o nome da rua em todo o bairro de Forquilinha, nesse município. Ao secretário da Infraestrutura, operação tapa-buraco na rua Gertrudes Rampinelli, no bairro Fazenda Santo Antônio. Matérias para a ordem do dia. Em discussão única, requerimento número 36 de 2015 do vereador Amaury Valdemar da Silva, com fundamento no artigo 156, combinando com o artigo 234 do Regimento Interno desta Câmara, requer Vossa Excelência o envio do expediente à Prefeita Municipal de Helena Dal Ponte, solicitando a relação dos servidores públicos que estão usufruindo da cooperação técnica institucional, conforme publicado no Diário Oficial, edição 1747, página 342, de 21 de 5 de 2015. Nesta relação deve constar nome, cargo, atividade desenvolvida, função e atribuição, formação técnica ou superior, setor, departamento e secretaria municipal, acrescido do local com endereço e horário de trabalho. Admissibilidade das emendas 01, 02, 03, 04, 05, 06 ao projeto que altera a redação, ao projeto de lei número 43 de 2015, que aprova o programa de parcelamento de benefícios, todas de autoria do vereador Orvino Coelho Ávila. Admissibilidade das emendas de 10 a 18 ao mesmo projeto de lei de autoria do vereador Cloni Capistrano Maia de Lima. Admissibilidade das emendas 19 a 22 ao mesmo projeto de lei de autoria do vereador Batiste. Em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento ao projeto de lei 46 de 2015 da mesa diretora, que altera o artigo 2º e suprime o artigo 4º da Lei 5224, de 12 de setembro de 2012, que fixa valores de subsídios dos vereadores e ao presidente da Câmara Municipal de São José para a legislatura 2013-2016. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei ordinário 60 de 2015 da mesa diretora, que altera o caput do artigo 45 da Lei 4696, de 15 de setembro de 2008, acrescentando-lhe o inciso 4º e o parágrafo 4º e da outras providências. Senhor Presidente. Antes de liberar a palavra para o expediente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial os secretários dos projetos especiais, o Rodrigo, o Dr. Clóvis, o Procurador-Geral,
o Adilson, secretário adjunto de Planejamento, junto com a Adriana, que são filhos do nosso amigo, ex-vereador, ex-presidente dessa casa, o Adi, a imprensa, e consulto ao senhor vice-presidente se existe vereador inscrito para o expediente. Senhor presidente, vereador Clone Capistrano, vereador Lédio Coelho, vereador Wallace TT e vereador Amaury. E, inicialmente, o vereador Telmo por 2 minutos, que ficou da sessão passada. Depois, na ordem do dia. Eu solicitei a inscrição. Foi verdade. Foi verdade. Mas ele está inscrito, Rodrigo? Ele escreveu o senhor nas explicações pessoais. Não, mas pode apresentar, por favor? Houve solicitação. Houve. Eu sou testemunha disso. Houve. Então, o vereador Clonei, que foi. Com a palavra, o vereador Clonei, pelo tempo regimental. Suspendo a sessão por uns 10 minutos para a gente conversar sobre as emendas do Refis, antes do expediente, depois nós franqueamos a palavra. Senhor vereadores, concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Quem é o primeiro? Está reaberta a presente sessão. Livre a palavra no expediente. Pelo tempo de 2 minutos, o vereador Telmo Pedro Vieira. Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipe que participe dessa sessão, secretários municipais, imprensa, colaboradores, como eu tenho tempo só de 2 minutos, vereador Lédio, eu quero aproveitar para fazer o convite para quinta-feira. Nós teremos aqui a sessão solene especial em comemoração aos 45 anos do Movimento de Irmãos desde a sua fundação, no sul do Brasil, e aqui nós temos uma opção a mais para ser comemorado, que nós temos em São José em torno de 400 casais que são envolvidos nesses movimentos, que atuam de forma bastante pontual nas comunidades, tratando das questões das famílias. Então, quero externar aqui meu convite, quero convidar o vice-prefeito José Natal Pereira, que se faz presente, a estar presente também nessa sessão, e dizer-lhes que a presença dos senhores e da senhora será assim, de grande importância e de relevância, porque é um reconhecimento do trabalho dessas pessoas que fazem aquilo que muitas vezes o poder público deveria fazer, que é dar o atendimento às famílias, acolher as famílias, principalmente aquelas que vêm para São José, muitas vezes buscam no lado espiritual, na religião, um amparo para as suas dificuldades, e as igrejas, não só a católica, mas as outras denominações, as outras tradições religiosas, também têm esse espaço, né, de acolhimento das famílias. E esse ano também, se olharmos só sobre a ótica da Igreja Católica, teremos o Sínodo da Família, que é um encontro mundial, que vai acontecer no Vaticano esse ano, e tratará dos temas diversos das famílias, principalmente a crise que a família vem vivenciando e as novas formas de famílias que ocorrem nesse momento, na atualidade e no mundo, e nas diversas culturas. E, por fim, dizer que a cada dia essa casa ela se aperfeiçoa mais o seu sistema democrático. Acabamos de sair de uma reunião onde discutimos com maturidade, e eu quero aqui agradecer essa oportunidade ao vereador Neri, o relator, e ao presidente da Câmara, porque estamos transformando esse espaço num espaço adulto, de maturidade, onde os autores das emendas fazem as suas, comentam, retiram, e isso é sinal de maturidade e democracia. Parabéns, vereador. Obrigado. Próximo vereador inscrito, senhor primeiro vice-presidente. Por 4 minutos, o vereador Clone Capistrano. Com
Com a palavra, pelo tempo de 4 minutos, o vereador Cloni Capistrano. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipe que nos assiste na noite de hoje, público presente. Eu quero trazer essa tribuna novamente, senhor presidente, uma discussão que ocorreu no primeiro ano nesta Casa Legislativa. Quando eu vim a esta tribuna e várias vezes defendi que o governo deveria pagar a rescisão dos servidores do município de São José. E naquela época, vereador Batista, muitos vereadores subiram essa tribuna defendendo o governo, dizendo que, por orientação do governo e da Procuradoria, que quem tivesse uma contratualidade com o município de menos de ano e dia não teria direito às férias e o texto constitucional. E foram várias matérias que esse vereador defendeu o trabalhador, aquele que prestou serviço ao munícipe, aquele que trabalhou no município, independente de governo. Várias matérias que eu defendi, inclusive trouxe um parecer aqui à época de um especialista na área de direito do trabalho. Pois bem, e eu alertei naquela oportunidade também, inclusive saiu nos jornais e nos periódicos, que o não reconhecimento espontâneo por parte do governo do pagamento das verbas devidas iriam incidir, essas pessoas iriam entrar na justiça e isso seria incidido juros, correção monetária e honorários para os advogados que vencessem as causas na justiça. E todos, o governo em todo momento nunca reconheceu esse direito desses servidores. Pois bem, vereador Adriano, mais uma vez eu estava certo e o governo estava errado. Digo isso por quê? Porque agora, recentemente, no dia 10 de abril de 2015, e demorou para ser publicado, a doutora Bianca Fernandes de Figueiredo, juíza substituta da Vara da Fazenda da Comarca de São José, reconheceu em primeira instância o direito de um servidor que se enquadra dentro daquelas que eu relatei aqui na sessão. E diz aqui a sentença, rapidamente. A requerente afirma que não gozou férias durante a contratualidade, fazendo jus à indenização proporcional do importe de 8/12 e o adicional de 1/3, pois trabalhou apenas 8 meses. O município, por sua vez, respondeu: afirma que efetuou corretamente o pagamento das verbas rescisórias, razão pela qual postulou a improcedência da ação. E a sentença não podia ser outra, vereador Amaury. E vou ler aqui de alto e bom tom, para que o governo escute, para que o governo faça valer as leis, para que o governo cumpra o dever com a sua cidade, com a sua população, especialmente com os servidores do município, seja eles servidores contratados ou de carreira. E diz a sentença: ante o exposto, julgo procedente os pedidos formulados na presente ação proposta, em face ao município de São José. Condeno o réu ao pagamento de férias na proporção de 8/12 do ano de 2012, acrescida do texto constitucional. Verba essa que deverá ser acrescida de correção monetária desde quando era devida, vereador Sanderson, somando-se a partir da citação os juros de mora, ambos balizados conforme índices aplicados pela caderneta de poupança, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. E, por final, condenou o município ao pagamento de honorários advocatícios, os quais, nessa ação, foi arbitrado em R$800, com fulcro com base no Código de Processo Civil, que é a lei que rege, que já faz constar no Código de Processo Civil. Significa dizer o quê? Que o município está pagando a conta mais cara porque o chefe do Poder Executivo, a chefe do Poder Executivo, não cumpriu quando necessário. Vereador Cloni. Os demais, decorrido o prazo destinado às falas no expediente,
Os demais vereadores ficarão automaticamente inscritos para a próxima sessão, com 6 minutos ao vereador Cloni. Passamos à ordem do dia. Está em discussão única as admissibilidades das emendas... requerimento, desculpa, vereador. Discussão única, requerimento número 36/2015, de autoria do vereador Amaury Valdemar da Silva. Eu solicito delibero, então, a dispensa da leitura, novamente. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Amaury, autor do requerimento. Presidente, boa noite, mesa diretora, vereadora Mari, vereadores, público presente, em especial a nossos secretários, procuradores e vice-prefeito José Natal Pereira. Presidente, esse requerimento vem em discussão na sessão há 10 dias atrás e foi pedido vista pelo vereador Adriano de Brito. E naquele momento eu manifestei sobre a situação desse termo de cooperação técnica entre a Prefeitura de São José e a Prefeitura de Florianópolis, sobre servidores que são colocados à disposição desses municípios em troca de parcerias técnicas, de apoio, de entendimento, de experiências profissionais que cada município tem que passa para o outro município. Houve uma confusão aqui de entendimento pelo vereador Telmo Vieira e um pouco também pelo vereador Adriano de Brito, na qual acreditou, de repente, pela simples leitura da ementa no requerimento, na ordem do dia, e de repente não buscaram toda a documentação que fazia parte do requerimento, do próprio edital da Prefeitura, acabaram interpretando que meu pedido era sobre servidores à disposição da própria Prefeitura de São José entre secretarias. Né? O doutor Telmo acabou se manifestando dessa forma, e o vereador Adriano de Brito também, né? Por causa da leitura da própria ementa, e que era real, porque se lê só a ementa, parece que é entre secretarias. Né? Eu nem culpo, porque, na verdade, para poder... Nem o meu próprio requerimento, é nisso que eu vou falar agora, ele fala entre municípios, mas não acabou não citando o município de São José e Florianópolis, que teria um entendimento até melhor. É claro que, se for reportar ao próprio termo de cooperação publicado no edital da Prefeitura, vai verificar que era um termo de cooperação técnica entre os municípios de São José e Florianópolis. Então, olha, eu quero deixar bem claro, né, volto a dizer que não tenho problema pessoal com ninguém, eu não tive nenhuma informação de qualquer que seja de servidor que está aqui ou lá em Florianópolis, né, então não há questão pessoal, deixar bem claro isso com a maior franqueza, com a maior tranquilidade possível. Não tenho nada contra ninguém, nem parente de ninguém, nem servidor de ninguém, nem de Florianópolis, no caso, mas deixar bem claro isso. A minha informação é, eu quero entender o processo, como é que funciona, para que serve, e se isso mesmo, se esse tipo de cooperação técnica traz algum retorno para essas cidades, tanto São José como Florianópolis. É isso que a gente quer entender. Não é saber se o servidor está prestando serviço lá ou não, né, se é fantasma, se não está trazendo nenhum benefício. Olha, acho que cada um é responsável pelos seus atos, né? Se a Prefeitura de São José e Florianópolis que quer fazer esse tipo de cooperação e se acha que isso traz retorno para a cidade, a responsabilidade é deles e também das pessoas que se prestam para esse tipo de atividade de cooperação. Então, eu até conversando com o vereador Neri Amaral, né, agora antes da sessão, eu até vou, para não dizer assim, puxa, todo mundo é passivo de erro, né? Como eu não deixei bem claro no requerimento, né, essa questão de secretarias entre os municípios, mas não falei o que, né, pareceu dupla interpretação, que parece que é dentro da cidade de São José. Eu vou pedir, presidente, a retirada desse requerimento, eu vou redigir melhor, até para não dizer, não, puxa, Amaury cometeu uma falha, um equívoco ali, onde deixou, né, uma interpretação que fica em dúvida, porque, na verdade, essa troca de servidores entre secretaria e município, ocorreu até quando eu fui secretário também, né? A gente acaba cedendo um servidor para um lado, depende das condições, depende da necessidade. Então, isso não me interessa, porque isso eu pratiquei dentro da secretaria da SUSP, na época que fui secretário, de uma forma tranquila, sem problema algum.
né, servidores que veio, motorista veio para cá, foi para lá, arquiteto, engenheiro, depende da necessidade da prefeitura, isso é comum, normal. Então, isso não tem problema nenhum, nem poderia ter, se eu também pratiquei isso. Então, eu só vou fazer isso, vereadores, eu vou retirar o requerimento, vou tentar incluir mais detalhes com relação, deixar bem claro que é entre São José e Florianópolis, né? Não é nada entre secretarias do nosso próprio município, própria secretaria, e assim poder apresentar para vocês novamente e assim a gente discutir de uma forma mais tranquila, sem dúvidas nenhuma, do qual a real intenção minha, como vereador, em pedir informações. Esse é meu pedido, presidente. Como já está em discussão, eu coloco em deliberação dos senhores vereadores a solicitação do autor do requerimento, vereador Amaury Valdemar da Silva. Os senhores vereadores concordam com o pedido do vereador, permaneçam como estão. Está aprovado, está retirado por 12 votos favoráveis. Agora sim, está em discussão única a admissibilidade ou não das emendas de número 1 a 22. Eu vou repassar aqui conforme acordo de senhores vereadores. O vereador primeiro secretário fará a leitura das respectivas emendas. O autor, se quiser, discute, e o vereador relator, Neri Amaral, dá as explicações da razão, conforme combinamos. Está em discussão a admissibilidade da emenda de número 1, o projeto de lei que eu solicito ao senhor primeiro secretário. A leitura. Admissibilidade da emenda de número 1 do projeto de lei ordinário 43/2015, de autoria do vereador Orvino Coelho Ávila, que altera a redação no parágrafo 4º do artigo 1º do projeto de lei número 43/2015, que aprova o programa de parcelamento com benefícios PPB deste município. Senhor presidente. Está em deliberação, em discussão, a admissibilidade da emenda. Senhores, não havendo quem queira discutir, está em votação. Os senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Admissibilidade da emenda de número 2 do projeto de lei 43/2015, de autoria do vereador Orvino Coelho Ávila, que altera a redação do parágrafo 15, após substituir a redação do parágrafo 15 para o 6º e a do parágrafo 6º para parágrafo 5º, e altera a expressão na redação do parágrafo 7º do artigo 2º do projeto de lei número 43/2015, que aprova o PPB deste município. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os senhores vereadores concordam. A palavra. Só para compreensão aqui, nós estamos votando a alteração do parágrafo 5º. Sim. Do artigo 2º. Sim. A redação do vereador Orvino, né? Sim. Ali que... Tá bom. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. 2, 4, 6, 7, 10 votos favoráveis e 2 contrários. Emenda 03, vereador Adriano, por favor. Admissibilidade da emenda 03 do projeto de lei 43/2015, de autoria do vereador Orvino Coelho Ávila, que acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 3º do projeto de lei 43/2015, que aprova o programa de parcelamento de benefícios PPB deste município. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por 10 votos favoráveis e 2 contrários.
Admissibilidade da emenda número 4 do projeto de lei ordinária 43/2015, de autoria do vereador Orvino Coelho Ávila, que altera o caput do artigo 6º do projeto de lei 43/2015, PPB, neste município. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. A emenda número 5, conforme acordado, eu peço a retirada e coloco em deliberação dos senhores vereadores a retirada. Os senhores vereadores concordam com a retirada, permaneçam como estão. Está aprovado. A retirada da emenda número 5. Emenda número 6, vereador. Admissibilidade da emenda número 6 do projeto de lei ordinário 43/2015, de autoria do vereador Orvino Coelho Ávila, que altera a redação do inciso 1º do artigo 10º do projeto de lei 43/2015, que aprova o PPB neste município. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Emenda a 7, 8 e 9 foi retirada, não está. A emenda número 10, por favor, senhor vereador. Admissibilidade da emenda modificativa número 10 ao projeto de lei ordinário número 43/2015, de autoria do vereador Cloni Capistrano Maia de Lima, que altera a redação do artigo 1º e do parágrafo 4º do projeto de lei número 43/2015, que aprova o programa de parcelamento com benefícios PPB nesse município. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Emenda número 011, senhor vereador. Admissibilidade da emenda modificativa número 11 ao projeto de lei ordinário 43/2015, de autoria do vereador Cloni, que altera a redação do artigo 2º e do artigo 4º, propõe emenda supressiva no artigo 5º e no parágrafo 5º e parágrafo 6º, e modifica também o parágrafo 7º do projeto de lei 43/2015, que aprova o PPB neste município. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Emenda 012, da mesma forma, conforme acordo entre os senhores vereadores, foi acordado a retirada e eu coloco... Conforme acordo, eu peço a retirada da emenda... 012. Não é 0... A 12 está certo. Está em deliberação a solicitação do vereador autor da emenda. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado a retirada por unanimidade. Emenda número 013, senhor secretário. Admissibilidade da emenda supressiva 13 do projeto de lei ordinário número 43/2015, de autoria do vereador Cloni Capistrano Maia de Lima, que é da redação do artigo 6º do projeto de lei 43/2015, que aprova... É a 13. Não, só um pouquinho. Até para questão de esclarecimento, o acordo da retirada era a 15. 12. Não, é a 15, presidente. Agora já foi. Que era para remeter o código tributário. Esse era o acordo. Mas já foi. Para nós é a 12. Para mim está de forma correta. Depois nós olhamos. Já votei. Emenda 13, senhor vereador. Ela suprime. Emenda supressiva. Projeto de lei ordinário. Então. Admissibilidade da emenda supressiva número 13 do projeto de lei 43 de 2015, de autoria do vereador Cloni Capistrano Maia de Lima, que suprime a redação do artigo 6º do projeto de lei 43 de 2015, que aprova o programa de parcelamento de benefícios do PPB neste município. Está em discussão. Com a palavra o autor da emenda, vereador Cloni.
Eu gostaria até para esclarecer, que o que é acordado vou discutir aqui a emenda 13. Essa emenda supressiva do artigo 6º, ela remete justamente ao artigo 5º. Houve ali um equívoco. Artigo 5º. O artigo 5º, senhores vereadores, o artigo 5º do projeto de lei é o que trata da redução escalonada dos débitos de 90%. O governo propõe que, para quem pagar em parcela única, tem 90% de desconto. Para quem pagar em 6 parcelas, tinha 80% de desconto. Quem pagar em 12, 70% de desconto. Em 36, 60%. E em 60 meses, com 50% de desconto dos juros de mora e multa. Vereador, o senhor está discutindo a 12, que é justamente do juro, que nós já retiramos. E é a do juro. Sim, mas essa aqui remete para aquela, isso que eu estou explicando, vereador. É isso Mas que eu estou vamos explicando. tá bom. Aí, o artigo 6º, é isso que eu estou dizendo, nós fizemos um acordo lá dentro. Sim. É que na hora de votar aqui, é isso que eu quero, eu vou cumprir o acordo. Tanto é que eu questionei ali. Mas eu quero colocar que o acordo era a emenda 15, não a 12. Então, eu fui induzido a erro pela mesa na hora de colocar em votação. É isso que eu quero esclarecer. E o artigo 6º remete ao artigo 5º, que diz... Qual é o artigo 6º? Diz o seguinte: o montante que resultar dos descontos concedidos no artigo 5º, por isso que eu estou lendo o artigo 5º, ficará automaticamente quitado em caso em consequência da anistia da dívida por ele representar para todos os fins e direitos. Ora, eu apresentei a emenda 12, era justamente para a gente fazer não ter essa distinção de escalonamento, que fosse concedido para todos os josefenses a condição do parcelamento com a isenção total de juros e multa. Né? Com juros e multa. Então, o que eu propus aqui para atender à sociedade josefense, e aí teve um parecer pela inconstitucionalidade da minha emenda, dizendo que eu estou atuando na questão de parte financeira. E eu quero dizer o seguinte, que aqui é uma casa política, o parecer vai ser colocado em votação pela admissibilidade ou não da minha emenda. Agora, a preocupação que esse vereador tem é o seguinte: no momento de crise que nós vivemos no país, que é reconhecido pelo Poder Executivo, no momento de crise que vive o nosso Estado, no momento de crise que vive o município, tanto é que encaminha para esta casa o PPB, que é o Programa de Parcelamento com Benefícios, é justamente para dar as condições que a população possa quitar o débito. Agora, eu não concordo que o cidadão ele tenha 90% de desconto se ele pagar à vista. Então, no mínimo, ele tinha que ter 100% de desconto para o pagamento à vista. Da questão dos juros e também dos juros de mora e da multa. Então, eu gostaria de sensibilizar os colegas. Eu respeito o parecer do relator, do vereador Neri, mas eu não concordo, porque eu não estou legislando em matéria financeira. Eu apenas estou facilitando as condições do munícipe. Facilitando quer dizer o quê? Não é 120 meses que eu estou colocando, vai parcelar em 120 meses. É até 120 meses, vereador Amaury. Então, inclusive o Código Tributário, tem um artigo no Código Tributário que diz que a parcela mínima para a pessoa física é R$50. E a parcela mínima para a pessoa jurídica é R$200. Então, se o montante da dívida dividido resultar numa parcela inferior a R$50, vai estancar. Então, pode ser 40 vezes, pode ser 50, pode ser 60, pode ser 70. Não significa dizer que é 120 parcelas. É até 120 parcelas. E é isso que eu gostaria de colocar para vocês. Em nenhum momento eu estou abrindo mão de receita.
O que eu estou concedendo é uma facilidade no momento de crise para que as pessoas possam pagar. E esta casa é responsável por esse detalhe. E eu quero confidenciar aqui que eu retirei a emenda que trata justamente dessa questão. Agora, eu fui induzido, com todo respeito, também houve não afã da gente votar, porque o acordo era eu retirar a emenda número 15, que a emenda número 15 fala da questão do Código Tributário, que lá, se o cidadão fizer o acordo e ele não pagar o acordo, ele pode incidir em 20% de multa em cima daquele não pagamento. Então, eu gostaria de dizer esse esclarecimento até de forma pública, para que vocês compreendam o que a gente está propondo. Eu não estou propondo renúncia de receita. O que eu estou propondo é facilitar a vida do cidadão. Porque quem tem hoje aí recurso disponível para chegar lá na dívida lá e pagar à vista, para pagar em 6 vezes, aí o que vai acontecer? O refis não vai ter o propósito para o qual foi aprovado, qual seja, arrecadar, para que a gente possa fazer as obras do município. Mas nós temos que arrecadar de forma consciente e não predatória. E quero dizer mais, senhores, quero dizer mais, porque se a população colocar em dia, se a gente facilitar a vida do cidadão, para ele colocar em dia o seu passivo, ele vai pagar em dia também o próximo ano, porque aí fica suave a prestação. Agora não adianta ir lá, faz um parcelamento em 12 parcelas caras, paga a primeira, não consegue mais honrar depois lá na frente. E aí se não honrar, eu vou retirar novamente a emenda número 15, conforme acordo, vou retirar para poder beneficiar a população de São José lá na frente. Então é isso que eu me proponho nessa emenda. Entendeu, pessoal? Era isso que eu gostaria de deixar claro aqui na noite de hoje. A minha intenção é tão somente, presidente, facilitar a vida do cidadão. E não significa dizer que são 120 parcelas, mas sim até 120 meses. Era isso que eu gostaria de colocar para os senhores. Concedo uma parte ao vereador Adriano. Vereador, só para tirar uma dúvida, a supressão da emenda 13, ela se fazia existir em função da sua emenda número 12. Isso. Sendo retirada a 12, ela não teria que permanecer a emenda 13? Só para tirar a minha dúvida. Na verdade, assim, eu até gostaria, por uma questão de bom senso, de fazer um pedido à mesa diretora desta casa, para que a gente pudesse voltar e fazer a coisa correta. Porque o acordo entabulado foi e na hora de se votar, a referência da emenda 12 se dava a entender que era aquela do acordo, vereador Batista. E acho até por isso que nós, então, que a gente pudesse, de repente, deliberar, porque o plenário é soberano, né? Então, eu apresentaria novamente a emenda, já está pronta, para que a gente pudesse corrigir esse equívoco aí, para que a gente... que eu vou cumprir o acordo. O acordo era a emenda número 15. Muito obrigado, eu agradeço a mesa diretora pela atenção. Combinado, eu consulto o vereador Neri se quer fazer. Palavra o vereador Neri. Senhor presidente, senhores vereadores, eu primeiro quero deixar muito claro para todos os senhores vereadores que aqui, quando o relator pega a matéria para estudar e zelar seu parecer, ele não olha e não deve olhar para o nome do autor. Totalmente deve ser feita de acordo com a matéria dentro da legalidade. E tendo o vereador Cloni, e inclusive das suas intenções, e tendo que tudo pode haver equívoco, e
perfeitamente deve existir o bom senso. Perfeitamente. E eu, como relator da matéria, entendo que a matéria, nós, como vereadores, não podemos legislar em causa financeira. O que acontece? A sua intenção e a ajuda da população não é diferente da nossa, de muitos outros vereadores, mas nós temos que ver a legalidade. Então, senhores, nós temos aqui um fato criado por um equívoco que eu conversei já com o senhor presidente, e deveremos ter um acordo também do primeiro e segundo secretário, para que a gente faça a nova votação da emenda número 12. Que eu, como relator da matéria, entendo que é inconstitucional. Por quê? Mexe, sim, no prazo, mexe nos percentuais, então é mexer, e mexe inclusive no juro. Então, nós não podemos legislar sobre essa matéria. Mas, como um acordo foi feito, e Vossa Excelência cumpriu o acordo, também a mesa vai cumprir o acordo com Vossa Excelência. Dessa forma, senhores vereadores, eu mantenho a posição de rejeição na emenda 13. E sem a 12, a 13 também, uma é consequência da outra. E que os senhores vereadores também votem contra a emenda 12, porque ela é inconstitucional dentro do nosso entendimento, respeitando as colocações do vereador Cloni. Então, dessa forma, senhor presidente, eu gostaria de fazer essa solicitação. E aproveitar, que eu tenho 7 minutos, pedir para os senhores vereadores, principalmente autores de emendas, para o legislativo dessa casa, que me passe essa matéria ainda hoje, para que eu faça os pareceres, exato parecer da matéria, para que essa matéria venha para votação na próxima sessão, que é segunda-feira, e para a segunda votação já na quarta-feira, com a redação final, porque é claro que haverá emendas. Dessa forma, eu gostaria de pedir que o senhor se sensibilize nesse aspecto, para que a gente vote essa matéria, porque foi tão solicitada por 13 vereadores, e agora já está na casa há mais de um mês. Então, eu gostaria da colaboração de todos os senhores, porque não tenho problema nenhum em trabalhar sábado, domingo, sexta-feira para fazer os pareceres, para que a gente, segunda e quarta-feira, vote essa matéria. Dessa forma, eu reafirmo nossa solicitação e a nossa posição de votarmos pela rejeição da emenda 12 e 13. Obrigado, senhor presidente. Eu delibero aqui com o vereador Batista, por favor. Farei uso da palavra de onde eu estou. E eu queria me dirigir ao vereador Cloni. Vereador Cloni, o artigo 6º, ele diz que o montante que é resultado dos descontos concedidos na forma do artigo 5º, e Vossa Excelência está tentando alterar o artigo 5º, para que o desconto seja de 100%, e aqui varia de 80% a 50%, ou de 50% a 80%. Então, o montante que é resultado do desconto concedido na forma do artigo 5º desta lei ficará automaticamente quitado, com a consequente anistia da dívida por ele representada, para todos os fins, efeitos e direitos, em proveito do devedor, do contribuinte, no caso da quitação do débito consolidado incluído. Então, tem que ser mantido este artigo, seja na redação final do artigo 5º, seja na alteração do artigo 5º para 100% de retirada de juros e correção. Porque aí o município está declarando que está dando plena e total quitação para fornecimento de certidão negativa, ou de né, fala de negativa ou positiva, hoje se fala que é certidão positiva, para efeito negativo. Então tem que ser mantido esse artigo, independente do conteúdo, de quanto vai ser o desconto, ou de 100%, ou variando de 50% a 80%. Portanto, eu pediria que Vossa Excelência entendesse e retirasse até a matéria, porque ela é favorável à sua emenda e é favorável à emenda da redação, como está pelo Executivo.
Está encerrada a discussão e eu delibero no plenário que a volta da discussão, tendo em vista que o autor levantou, e isso tem que não deve ser, mas democraticamente, para não deixar o vereador contrariado, e é um direito que ele lhe tem. Senhores vereadores que concordam com a votação, permaneçam como estão. Vai ser votado a emenda 12. Está em deliberação. Senhores vereadores que concordam com a emenda, permaneçam como estão. Está rejeitado. Está rejeitado. 10-2. Está também em deliberação a emenda número 013, que já foi discutida pelo autor e pelo relator, que recomenda a rejeição. Está em deliberação conforme o acordo combinado. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. 13ª, a 13. Está rejeitada por 9 votos. Décimo 14, né? 14º. Por favor, com a palavra o vereador Mauri. Presidente, só para colocar em ordem aqui, quando você coloca em votação, você está colocando Não. na votação a emenda. A Só emenda. que o parecer da Eu comissão... não mudei nada. Não. Eu Calma, tenho- não, eu tô calma, no não, mesmo só- calma, procedimento. calma, presidente, calma, deixa eu terminar de falar. Passa a minha mulher, não deixa eu terminar a frase, já começa a falar. Credo. Pois não, velho. Mulheres são assim, né? Não deixa o homem terminar a frase, já acha que é tudo. Não, presidente, é porque o parecer, desculpa, é só uma brincadeira, mas é só para falar do... A dona Márcia é gente boa. Mas não sei se eu estava falando dela, mas tudo bem. Vamos para frente. Olha, presidente, olha só. O parecer da comissão está sendo, às vezes, por rejeição ou admitindo, ou concordando. Desculpa, estou falando para o Adriano, mas na verdade é o relator, o Laneri. Admitindo, acordando, aceitando, né? É favorável ou não à emenda ou pela rejeição. Aí, quando coloca em votação a própria emenda. Aí confunde a gente na hora de votar. Nós estamos votando pelo parecer da comissão, nós estamos votando pela emenda. É admitir a emenda. Admitir a emenda. É só um indicativo do relator. Sempre vamos votar pela emenda, no caso. Então, sempre, o parecer só foi para a discussão, para aquela reunião que a gente teve. Tá, ok, perfeito. Sempre. O indicativo da comissão, do relator aqui. Emenda 014, senhor primeiro secretário. Com a palavra pela ordem, o vereador Batiste. Houve uma confusão. Foi votada. Foi autorizado, foi votado o retorno da emenda do vereador Clodir. Foi. Então não foi votado ainda. Foi votado e rejeitado. Votei 2 emendas e votei não. Concordaram por unanimidade? Senhor presidente, eu queria requerer... Não, eu vou para frente, vereador Batista. Agora eu não vou voltar, senão vai acabar. É matéria vencida. Senhor primeiro secretário, por favor. Admissibilidade da emenda modificativa 14 ao projeto de lei ordinário 43/2015, de autoria do vereador Cloní Capistrano Maia de Lima, que suprime o inciso 1º e altera a redação do inciso 2º do artigo 7º do projeto de lei número 43/2015, que aprova o programa de parcelamento com benefícios, PPB, deste município. Está em discussão. Não. Com a palavra... Essa emenda está prejudicada pelo que já foi aprovado no artigo 5º, e também deve ser, como trata aqui de juros, formalização até... Não, isso aqui ela altera de 60 para 120 parcelas o prazo. Desculpa. Até 120. Né? Pois é, mas aí já ela... Não está prejudicada. Ele está dilatando o prazo de 60 para até 120. Mas como está a emenda, eu penso igual o senhor, mas eu tenho que deliberar a emenda. Entendeu? Uma razão já votamos pra... o 5º, que diz que é até em 60 meses. Não, uma razão a mais para votar contrário. Mas ela também trata, senhor presidente, ela também trata aqui de questão da taxa Selic, de juros, equivalente à taxa Selic, enquanto aquela outra, a redação original do projeto, fala em taxa de juros que ultrapassa o Código Mas Tributário. aí nós temos um acordo com... Aquela eu retirei eu queria que essa fosse junta, como ela já está prejudicada, mas ela tem um conteúdo que é positivo. Mas nós temos um acordo com o relator de que ele traz o do Código Tributário, que é a Selic e a tal. Não foi isso?
né? O relator traz no parecer, no seu parecer a taxa do Código Tributário. Está em discussão, não havendo mais... Pois não, senhor vereador. Presidente. Só para explicar ao vereador Batista e os demais vereadores, é que o projeto que veio para esta casa, ele é um projeto de continuidade em seus artigos. Então, foi rejeitada a emenda número 12 já, e a 13. Mas as sequências são oriundas das alterações lá atrás. Então, eu não poderia... eu apresentei uma emenda lá, só para que vocês compreendam. Então, automaticamente, ela vai perdendo, porque uma vez rejeitado aquele momento, esse já depende daquele. Né? Então, realmente fica prejudicado. Mas eu teria que apresentar essa emenda em caso de positivo lá atrás. Tá? Então, é só para... Está em deliberação. Senhores vereadores concordam com a emenda, permaneçam como estão com a emenda. Está rejeitado por... Houve votos favoráveis. Com a palavra o vereador Nery Amaral, pela ordem. Senhor presidente, uma questão de ordem, eu queria tentar esclarecer um pouco mais, rapidamente. Nós estamos voltando à admissibilidade da emenda, e aqui o que o relator está falando não é o parecer, é simplesmente balizando a votação. Não tem nada a ver com o parecer. Parecer segunda-feira e quarta. Obrigado. Por gentileza, a emenda 15º. Agora sim, de forma correta e conforme acordado, né, vou pedir a retirada da emenda número 15, que foi aquela que nós... E desde já eu quero agradecer à mesa diretora por ter voltado para que a gente faça a coisa transparente e que a sociedade veja que nós estamos trabalhando de forma séria. E muito obrigado à mesa diretora por ter reconsiderado o equívoco que acabou ocorrendo. Está em deliberação a solicitação do autor da emenda 015, o vereador Cloni, pela retirada. Senhores vereadores concordam com a retirada, permaneçam como estão. Está retirado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Admissibilidade da emenda modificativa 016 ao projeto de lei ordinário 43/2015, de autoria do vereador Cloni Capistrano Maia de Lima, que altera a redação dos parágrafos 1º e 2º, bem como suprime o parágrafo 3º do artigo 9º do projeto de lei número 43/2015, que aprova o programa de parcelamento com benefícios do PPB deste município. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Emenda 017, senhor vereador. Por favor. Admissibilidade da emenda modificativa 017 ao projeto de lei ordinário 43/2015, de autoria do vereador Cloni Capistrano Maia de Lima, que suprime a redação do inciso 1º do artigo 10º do projeto de lei número 43/2015, que aprova o programa de parcelamento de benefícios nesse município. Está em discussão. Discutir. Está em votação. Emenda 017. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores concordam com a emenda, permaneçam como estão. Está rejeitado por 8 votos a 4. Emenda 018, senhor vereador. Admissibilidade da emenda modificativa 018 ao projeto de lei ordinário número 43/2015, de autoria do vereador Cloni Capistrano Maia de Lima, que altera a redação do artigo 12 do projeto de lei número 43/2015 e que aprova o programa de parcelamento com benefícios nesse município. Está em discussão. Senhor presidente, a questão de ordem. Com a palavra pela ordem, o vereador Cloni. Tendo em vista já a aprovação da emenda anterior, eu peço a retirada A rejeição, né? A rejeição da... Está em deliberação... Eu quero saber se está sendo votado. É o 18? O que o vereador está propondo é relevante. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir da sua publicação. Não, mas ela vai ter regulamento. Vai ter regulamento. Mas de qualquer forma, Aí contradiz. a lei vai valer
a partir de agora. Depois ela tem 60 dias para ser regulamentada. E a partir do regulamento que ela vai ser funcionada em prática. Então, Vossa Excelência tem razão e devia ser acatada a proposição. Porque senão vai ficar assim, ó, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo os efeitos a partir da sua regulamentação. Mas a emenda do vereador Vino vem e diz, esta lei, o regulamento será elaborado no prazo de 60 dias a contar da publicação da lei. Entendeu, presidente? Mas não tem sentido, ele está correto, né? Eu coloco em deliberação o pedido de retirada do vereador Cloni. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está retirado. Não está, não. Emenda 019, senhor primeiro secretário. Admissibilidade da emenda modificativa número 19 ao projeto de lei ordinário número 43 de 2015, de autoria do vereador Antônio Luiz Batiste, que altera a redação do parágrafo 4º do artigo 2º do projeto de lei número 43 de 2015, que aprova o programa de parcelamento com benefício PPB nesse município. Está em discussão a emenda 019 do vereador Batiste. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Emenda 020, senhor vice-presidente, por favor. Emenda modificativa ao número 20, ao projeto de lei ordinário 043, de autoria do vereador Antônio Luiz Batista, que altera o capítulo do artigo 3º do projeto de lei 43, que aprova o programa de parcelamento com benefícios PPB. Vamos embora, senhor vice-presidente. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Emenda 021, senhor. 12 votos. Admissibilidade da emenda 021, emenda supressiva do projeto de lei 043, de autoria do vereador Antônio Luiz Batista, que fica suprimido o artigo 1º e remunera o artigo 2º do artigo 4º do projeto de lei 043, que aprova o programa de parcelamento com benefícios PPB neste município. Senhor presidente. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Emenda seguinte, senhor vereador. Admissibilidade da emenda supressiva número 22 do projeto de lei ordinário número 43 de 2015, que é de autoria do vereador Antônio Luiz Batiste, que fica suprimido o parágrafo único do artigo 5º do projeto de lei 043, que aprova o programa de parcelamento com benefícios PPB. Senhor presidente. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Unanimidade, 11 votos. Está ainda em segunda discussão, senhores vereadores. Será encaminhado as emendas, conforme solicitado pelo senhor relator, no prazo mais breve possível, para que a gente possa votar o projeto com as emendas aprovadas. Está em segunda discussão parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei 46 de 2015, de autoria da mesa, que altera o artigo 2º e suprime o artigo 4º da lei 5.224, de setembro de 2012. Eu coloco em deliberação dos senhores vereadores, foi aprovado em primeira discussão por unanimidade, eu coloco em deliberação a dispensa da leitura do parecer. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado a dispensa da leitura do parecer, está em votação. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Em segunda discussão, também parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei ordinária 60 de 2015, também da mesa, que altera o capítulo do artigo 45 da Lei 4.696, de 15 de setembro de 2008, que
eu coloco em deliberação também a dispensa da leitura do parecer, tendo em vista que foi lido e aprovado em primeira discussão por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Senhores vereadores que concordam com a dispensa da leitura, permaneçam como estão. Está aprovado. Está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Não havendo mais matéria na ordem do dia, passamos a explicações pessoais. Com a palavra pela ordem, o vereador Amaury Valdemar da Silva. Uma questão de ordem, presidente. Eu, sem querer, acabei pegando as emendas do nosso refis, nosso programa PPV, aí, da mesa de um vereador, e tinha umas colas de como votar, de como deveria votar a emenda. Eu acabei não seguindo a escola, acabei votando diferente, só para deixar registrado. Está brincando aí. Está livre a palavra, presidente. Consulta ao senhor. Senhor presidente, questão de ordem. Eu queria só dizer para o senhor vereador Amaury que não tem cola, quem deu para ele a relação, ele não pegou em lugar nenhum. Foi eu que entreguei na mão dele. Obrigado. Está livre. Consulta ao senhor primeiro vice-presidente se existe vereador inscrito para explicações pessoais. Vereador Cloni Capistrano e vereador Adriano de Brito. A palavra pelo tempo regimental, o vereador Cloni Capistrano. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, munícipe que nos assiste na noite de hoje, eu gostaria de trazer, nas explicações pessoais, um tema que já foi trazido aqui nesta tribuna pelo vereador Amaury, que é com relação à aquisição por parte do município, vereador Batista, de um casarão que fica localizado aqui no centro histórico, por um valor estimado, conforme termo de acordo para desapropriação, de R$ 1 milhão. Conforme reza o termo aqui em destaque, vereador Telmo. A grande pergunta que eu faço à população de São José é o seguinte: é importante nós defendermos o nosso patrimônio cultural, artístico, os casarões que foram tombados através do decreto 18.696 em 2005, pelo então prefeito Fernando Elias. Mas hoje nós aprovamos nesta casa um programa de parcelamento com benefícios justamente para arrecadar recursos, porque o município não anda arrecadando o que é suficiente. E aí o município vai e me desapropria um casarão no importe de R$ 1 milhão. Mas aí eu faço a pergunta: qual a finalidade dessa desapropriação? Para que foi desapropriado esse casarão? Para quê? Enquanto isso, vereadora Mari Vieira, nós temos o nosso Teatro Adolfo Melo aqui na praça. Continua fechado. Então, não é uma questão a se pensar. Antes de adquirir algo, primeiro consertar o que nós temos. Então foi gasto R$ 1 milhão lá, enquanto isso não tem recurso para reformar o Teatro Adolfo Melo. Outra questão que eu indago aqui da tribuna. A partir do momento que você avoca para si, vereador Sanderson, a compra desse patrimônio, que está lá em estado lastimável, o município passa a ter o ônus de não reformar,
Porque não pode reformar aquele casarão. Ele não pode ser reformado. Reforma é uma coisa, vereador Adriano, o senhor que é da cultura. Restauro é outra totalmente diferente. Então, a Fundação de Cultura tem no orçamento previsão orçamentária para fazer o restauro desse casarão? Quanto vai custar o restauro desse casarão? Tem que fazer projeto, contratar equipe de restauro. Pelas informações que eu andei colhendo, no mínimo de 3 a 5 milhões para promover o restauro nas condições que lá se encontra hoje, vereador Batista. E aí o município tem esse recurso disponível? Qual é a finalidade? Aí eu fui procurar no termo da aquisição qual é a finalidade de se adquirir esse patrimônio. Já que nós temos vários, tem o patrimônio aqui, o teatro fechado. Aí eu achei uma frase aqui que depois eu vou solicitar informações, logicamente, vereador Tel, que diz o seguinte, está aqui, não é eu que estou falando não, está escrito no termo de desapropriação. Os desapropriados renunciando ainda os desapropriados a qualquer ação tendente a invalidar ou tornar ineficaz a desapropriação assim feita, seja qual for a utilização que for dada para o imóvel. Olha só, nem o município sabe o que vai fazer com o imóvel, que ele coloca no termo aqui, ó. Seja qual for a utilização que for dada ao imóvel, os desapropriados que foi desapropriado não pode mais requerer de volta esse patrimônio. Então tu veja só, eles não sabem nem qual é o destino que vão dar a esse casarão. Agora, é prudente comprar algo que você não sabe a destinação? É prudente comprar algo que você não tem uma verba específica para garantir? Já existe essa verba específica para garantir esse restauro? Que não vai ser menos do que de 3, vai ficar nessa média aí, pelo que eu andei ouvindo e escutando, me informando. Está aqui a situação. E pelas conversas, eu conversei com o vereador Amaury, em outra oportunidade, quando ele foi presidente da Câmara, chegou a ser sondado a aquisição desse imóvel por parte da Câmara. E ele foi aconselhado a não comprar, porque naquela época o estado de precariedade era tamanha e não teria recurso para fazer o restauro, que não é reforma. O restauro aqui da igreja matriz, se eu não me engano, foi em torno de 7 milhões. Porque aí tem que contratar toda uma equipe técnica, restauradores. Essa equipe já foi previamente sondada para saber quanto vai custar efetivamente esse restauro? Mais uma vez, São José caminha na contraordem do sentido. Pois esse 1 milhão poderia ser muito mais bem empregado na reforma do Teatro Adolfo Melo. Ou não? E foi parcelado em 7 vezes, está aqui o termo de acordo. Foi através de um processo administrativo. E outra questão que eu me pergunto, e que eu vou solicitar informação, qual foi o critério para a escolha desse casarão? Dentre tantos que já foram tombados pelo decreto do Fernando Elias. Qual foi o critério de escolha do superintendente? Olha, situações assim que deixam a gente numa situação desconfortável na rua. Na internet, na página oficial da prefeitura, eles colocam ali que o imóvel foi adquirido para manter o patrimônio cultural. É o que está na internet aqui. O imóvel foi adquirido após um longo processo de negociação iniciado em 2013 com os herdeiros. O objetivo da Fundação Municipal de Cultura é restaurar esse edifício, que é considerado importante do seu ponto de vista histórico e arquitetônico. Só é a justificativa na internet. Concedo uma parte ao vereador Telmo.
Vereador, muito obrigado pela parte. Eu quero fazer uma observação, talvez vá de encontro contra uma das suas reflexões, mas eu acredito que o município de São José ele tem que ter uma gestão do patrimônio cultural. Nós queremos ser um município histórico, isso faz parte de toda essa área histórica do município. O valor, eu também não me surpreendo, porque se nós formos olhar os valores dos imóveis aqui na Redondeza, eles estão na casa do valor que Vossa Excelência falou. Eu creio que o que falta é determinar o que vai ser feito e como vai ser feito. Eu acho que nós precisamos de detalhes do projeto. Agora, o fato de um município se recuperar, se preocupar com a recuperação do seu patrimônio histórico, isso é legítimo, isso acontece em todas as partes do mundo, porque há uma necessidade de se resgatar a cultura que está estampada na arquitetura açoriana. E nós temos poucos ainda que sobram no município. Nós tivemos algumas casas aí que andaram caindo na noite, madrugada, ninguém sabe como. Quando o município se preocupa, eu acho que nós temos que ter essa fiscalização. Mas também temos que olhar o lado positivo, que há uma preocupação em resgatar a memória que ainda está estampada na arquitetura que nós temos aqui. Porque daqui a pouco nós vamos perder todos os referenciais históricos do município. Então eu só queria contribuir com Vossa Excelência com essa reflexão. Vereador Telmo, o que eu estou questionando aqui não é a questão do patrimônio cultural, porque este é importante. O que eu questiono é, enquanto se adquire um patrimônio de 1 milhão, nós estamos com o nosso teatro fechado, porque por falta de recurso. A incoerência e a falta de tato em certas situações. Ora, primeiro você tem que fazer o dever de casa. Agora, um imóvel naquelas condições, se fizer uma avaliação a nível de privado, olha que eu acho que nenhum cidadão na iniciativa privada pagaria 1 milhão por aquele patrimônio, tendo em vista o ônus, o ônus que é o restauro desse patrimônio. Então, quanto nós temos disponível para restaurar esse patrimônio? Ou compramos e vamos aguardar? Então é isso que eu gostaria de questionar. Com a palavra, pelo tempo de 2 minutos, o vereador Adriano de Brito. Boa noite, companheiros. Só vou falar rapidamente esses 2 minutos. Vereador Cloni, eu concordo em parte com as suas observações. Hoje eu estive visitando o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e fui lá em função, meu amigo Augusto, presidente, nos recebeu muito bem numa comissão aqui de São José, de pessoas ligadas à cultura, a movimentos culturais, e lá eles são detentores de uma série de documentos históricos do nosso município, datados de 1840, 1830, 1810, contando um pouco da nossa história. E esse patrimônio todo foi encontrado em Criciúma, dentro de um banheiro público, há muitos anos atrás. A história de São José ela se faz pelo descaso com a nossa identidade cultural. O fato de nós não termos o Teatro Adolfo Melo em pleno funcionamento e restaurado é triste, é muito triste. Mas isso não impede que a gente tente salvar outros patrimônios. O poder público ele tem o dever de manter viva a nossa memória, seja ela material ou imaterial. É claro que nós temos que restaurar o Teatro Adolfo Melo, mas nós também temos que ter um olhar de cuidado a todos esses outros casarões que compõem esse conjunto arquitetônico e que contam um pouco da nossa história. O Casarão dos Moreiras é um deles, que se a iniciativa pública, se o poder público não tomar a rédea, mais um casarão centenário que conta um pouco da nossa história virá abaixo. Eu não vou entrar no quanto que vai ser gasto ali para ser restaurado, mas o que for investido, ele não vai ser gasto, ele vai ser investido um pouco mais na nossa história. Eu fiquei feliz pelo poder público ter arregaçado a manga e adquirido esse casarão, porque eu tenho a certeza que dessa forma ele não vai vir abaixo. E temos sim que salvar o Teatro Adolfo Melo também porque ele está caindo. Temos uma grande arrecadação no município e nós temos que ter um olhar direcionado às questões culturais, sim, no que diz respeito à parte financeira e salvar um pouco mais a nossa história. Eu volto a discutir isso na próxima sessão. Não havendo mais tempo, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima para o dia 29, no horário regimental. Muito obrigado.